Olá a todos, sejam bem-vindos a essa apresentação. Eu sou o João Camelini. Eu vou procurar nessa demonstração aqui apresentar alguns dos recursos que o AgroCAD foi desenvolvendo ao longo do tempo para atender necessidades específicas dos nossos clientes. Então a ideia é que vocês entendam que o programa ele é dinâmico e ele vai sendo construído conforme as demandas chegam até nós. Nós não tentamos criar uma solução da nossa cabeça e impor aos clientes, criar um novo padrão de alguma operação, enfim, nada disso. Nós procuramos fazer com que as operações sigam o roteiro natural que os clientes costumam adotar, solucionando problemas do dia a dia, resolvendo gargalos e fazendo com que eles consigam trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. Eu vou começar mostrando aqui para vocês um exemplo de simplificação. Isso aqui é muito comum em levantamentos. Por exemplo, essas curvas de nível, se vocês observarem aqui nesse modelo, então vocês vão notar que existe um excesso de detalhes. Não há necessidade de tantos detalhes assim no modelo digital do terreno. Isso aqui, no final das contas, acaba atrapalhando o planejamento ao invés de resolver o planejamento, porque ele tem informação demais, ou melhor, ele tem dados em excesso e poucas informações. Então, o nosso objetivo aqui é simplificar isso aqui para tornar esse arquivo mais leve, mais fácil de operar e mais fácil de ser convertido em linhas para depois essas linhas poderem ser executadas no campo pelas máquinas. Então vejam, partindo daqui, como é que eu posso resolver uma superfície como essa? Eu posso pedir para que o programa faça uma amostragem sobre essa superfície, gerando uma nova superfície em cima dela, permitindo que eu visualize a anterior e possa comparar uma com a outra, e assim saber se a nova superfície criada é compatível com a anterior. Bom, o comando que faz esse tipo de simplificação é esse comando aqui. Existem vários, na verdade, existem vários comandos que fazem simplificação de superfície aqui no AgroCAD, mas esse é um deles, em que eu vou selecionar a minha superfície e vou informar qual seria um espaçamento de uma grade de amostragem aqui em cima dela. Bom, eu vou clicar dois pontos aleatoriamente para pedir esse espaçamento, tá? Eu poderia digitar 20, 40, 100, quanto eu quisesse, mas eu preferi clicar. Então vejam, ele criou uma nova superfície e manteve a anterior. Se vocês observarem, vocês vão notar que a nova superfície criada, que é essa aqui mais simples, ela segue essencialmente o traçado da anterior, não é? Só que eliminando totalmente esses detalhes em excesso. Tanto é que se eu apagar a anterior, vamos apagar aqui, deixando só a nova, agora eu tenho um modelo muito mais limpo, muito mais fácil de ser utilizado para as operações e essencialmente trazendo o mesmo resultado gráfico, o mesmo resultado topográfico. Bom, eu vou exemplificar como é que a gente pode analisar isso aqui. Digamos que em cima dessa área eu queira fazer uma drenagem. Então, isso foi também uma necessidade apontada por um dos nossos clientes. Ele precisava drenar, criar um caminho de drenagem em cima de uma área relativamente complexa e ele queria ter algum controle sobre o caminho dessa drenagem. Então, nós criamos um comando que faz o seguinte: você pode especificar qual é a declividade alvo, dizendo qual é o valor mínimo de declividade aceitável e o valor máximo de declividade aceitável, para que ele possa criar um caminho dentro daquela declividade que você especificou. Esses poderiam ser valores positivos, negativos, então você pode tanto subir quanto descer a superfície, você pode salvar ou carregar um padrão desses valores aqui para preencher e pode especificar um passo vertical. Ou seja, ele pode analisar a superfície, aqui no caso está de 5 em 5 centímetros, para cima ou para baixo, ele vai analisando a superfície. Eu vou primeiramente fazer no modo automático e vocês vão entender como é que funciona. Eu simplesmente tenho que clicar um ponto
ele vai indicar para mim as possibilidades de direção que eu tenho. Eu poderia ir para qualquer um desses sentidos aqui que estaria dentro do que foi pedido, mas eu vou tomar a decisão de ir para um lado. Então eu vou escolher, por exemplo, ir para cá. O que o programa faz? Ele traça o caminho, olha, tomando decisões para ir naquele sentido que eu apontei e ficando dentro daquela declividade que eu solicitei. O efeito aqui, como a superfície tem muitas informações, ele vai sendo até uma espécie de animação, né? Em que você vai vendo o caminho traçado ali. Isso aqui feito automaticamente partindo do ponto que você pediu como início, até a saída da superfície. Então, se eu selecionar aqui e pedir para fazer um perfil topográfico, ele vai gerar um perfil, olha, que vai estar dentro daquela faixa de declividade que eu pedi até a saída do terreno. Então fica uma declividade controlada. Agora, outra possibilidade seria eu trabalhar manualmente. Se eu quiser, eu posso fazer isso. E aí eu escolho o modo manual e peço para ele desenhar. A diferença é que quando eu clicar um ponto, ele vai dar as opções de sentido. Eu posso clicar ponto a ponto e a qualquer momento eu posso mudar o sentido se eu quiser, né? Ele vai me dando o sentido que está dentro daquelas faixas de declividade que eu tenho. Se eu quisesse, por exemplo, voltar para cá, eu poderia clicar mais para o lado de cá e ele redirecionaria para cá e assim por diante eu conseguiria definir o traçado que eu gostaria de ser utilizado para essa drenagem. Então, esse é o tipo do comando que normalmente nós faríamos apenas, como nós já temos um outro comando que define esse caminho de drenagem automaticamente, mas a pedido do cliente que queria ter mais controle, nós criamos uma possibilidade de gerar essas linhas aqui. Outra coisa muito interessante é que às vezes você tem áreas que são repletas de curvas de nível, como a gente tem aqui. Você vê que é uma área bem complexa, né, relativamente complexa. E em cima dessa área eu posso querer criar um estudo de como seria o traçado caso eu optasse por fazer retas, ao invés de fazer curvas seguindo as curvas de nível. Então, nós temos o comando que faz a otimização, né, cenários em linha reta. Então eu posso especificar aqui um espaçamento. Eu vou dizer aqui um espaçamento de 10 metros entre as linhas e vou dizer para ele que até 3% de declividade eu tolero e defino um passo para ele fazer essa análise. Bom, eu vou aqui definir um recorte da área que eu quero analisar antes, né? Então eu posso fazer aqui uma área, um limite aqui interno, né? Vou definir aqui uma área de interesse aqui e posso recortar essa área. Então eu posso utilizar aqui, recortar essa área e aí fazer essa mesma análise, né? Pedindo novamente que eu tenha um espaçamento de 10 metros, 3% no máximo de declividade ao longo das linhas e pedir para ele analisar. Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar esse relatório, olha. E esse relatório eu vou ter várias possibilidades, dando ênfase no comprimento total das linhas, ou dando ênfase no número de manobras mais reduzido possível, ou no maior comprimento médio possível, ou procurando manter as linhas dentro da declividade que eu pedi, né, até 3%. Nesse caso aqui eu tive um bom resultado, por incrível que pareça, dentro dessa área. Eu vou pedir para ele desenhar aqui. Pedir para ele pintar de vermelho onde eu não atendo os requisitos. Observem aqui, na maior parte da área eu consegui obter linhas com até 3% de declividade ao longo da linha e em linhas retas. Então eu tive menos de 5% ali de áreas em que a declividade ficou superior aos 3%. Surpreendentemente, porque quando você olha essas curvas de nível, você, num primeiro momento, vai pensar, olha, eu imagino que nessa área aqui eu não consiga ter uma boa solução utilizando retas. Mas, na verdade, é possível trabalhar com isso. Uma outra coisa que você pode fazer quando você tem uma situação dessa em linhas retas é entender os pontos aqui do terreno em que pode ocorrer o acúmulo de água. Então você pode ter a criação de poças ali em cima desse terreno, porque duas declividades podem convergir para o mesmo ponto e aí você tem um ponto de acúmulo, ou pelo menos com tendência de acúmulo. Vamos analisar isso aqui também. Então eu posso identificar esses pontos de acúmulo ao longo das linhas. Isso também é um outro pedido de cliente que fazia essa mesma análise, só que fazia essa análise de uma maneira indireta
e muito mais simplificada, né? Então aqui nós conseguimos visualizar, olha, esses pontos em que pode ocorrer o acúmulo da água, né? E fica muito mais fácil de entender a realidade desse terreno aqui, né? Então eu consigo ver claramente as regiões em que pode ocorrer esse acúmulo para poder já fazer um planejamento de drenagem caso eu queira manter esse cenário aqui em linha reta, não é? Então, bom, esses são os os primeiros comandos que nós criamos, né, a partir do que os clientes pediram para uma situação como essa, em que você tem uma área complexa e mesmo assim quer fazer o plantio ou a ocupação da área em linha reta. Num primeiro momento, nós escolhíamos os terraços de uma maneira bastante arbitrária, né? Então nós dizíamos, olha, eu quero usar essa curva de nível como terraço ou aquela curva de nível como terraço. Mas os clientes apontaram que em várias situações é interessante você ter um retorno metodológico a respeito de quais curvas de nível seriam as mais adequadas para se utilizar em cada contexto. Então, para resolver esse problema, nós criamos dois comandos, na verdade, que fazem a recomendação dos terraços. Um desses comandos é esse aqui, em que você escolhe, você define alguns critérios. Então você diz, por exemplo, qual é o nível de resistência à erosão. Então, com base nesse critério aqui, você vai ter aqui embaixo já uma previsão, né? Dependendo da declividade, qual seria o espaçamento horizontal e qual seria o espaçamento vertical para aquela área. Então você pode definir qual é o nível de resistência à erosão, você pode definir qual seria o uso do solo, então você escolhe qual o uso do solo que você adotaria aqui numa situação como essa, né? Bom, digamos que seja para esse tipo de plantio aqui. E quais as técnicas de preparo do solo que você pretende incorporar também nesse planejamento. Definido isso aí você pode informar qual é o tipo de solo predominante, qual é a precipitação diária máxima que você vai ter naquela área. E com base nisso aqui, é possível classificar. Então, digamos que eu vou classificar aqui esse e esse talhão aqui. Então, eles agora já estão classificados como dentro desses critérios que eu especifiquei. E em seguida, eu posso pedir para que sejam desenhadas as curvas de nível que o programa sugere para essas duas áreas aqui. Então, posso selecionar. Então, eu já consigo ver, primeiramente, quais são as curvas de nível que seriam escolhidas para essas duas áreas, com base nesses critérios. E aqui dentro, eu tenho informações sobre o dimensionamento, ou seja, qual é a vazão entre duas curvas de nível, qual é a área entre elas, qual é a chuva que está incidindo, que eu informei, a declividade média, que é calculada aqui. E aí vem o coeficiente de enxurrada, o tipo de solo e qual o tipo de cobertura de solo que eu vou ter. Aqui alguns fatores que foram considerados aqui. Nesse caso, com base nos dados que eu informei, ele calculou o fator de erosão, de cultura, de preparo e manejo, o fator de declividade do solo e o espaçamento vertical que foi obtido a partir da combinação desses fatores. Então essa é uma primeira maneira de você entender como é que pode ser escolhido aqui o terraço. Agora, obviamente, eu posso também determinar de uma maneira arbitrária. Eu posso vir aqui e dizer, olha, eu quero que o espaçamento vertical seja de 3,50, né, com essa incidência de chuva, e eu quero que você crie aqui em cima dessa área essas curvas de nível e faça os mesmos cálculos que foram feitos ali para cima. Então ele faz aqui o cálculo e mostra para mim também o dimensionamento. Assim eu consigo ter uma recomendação com base em critérios academicamente definidos, né? Metodologia bem definida, e também posso criar uma simulação arbitrária de espaçamento e comparar esses resultados aqui com os resultados que eu tenho da recomendação formal para essa área. Bom, a partir do momento que você tem essas curvas de nível, né, essas curvas que vão ser usadas para terraços, você pode então adequá-las à movimentação das máquinas. Para isso, nós criamos um comando de suavização mais completo. Comando de suavização,
que permite que sejam informadas, por exemplo, eu vou dizer aqui a distância de amostragem, ou seja, ele vai percorrer uma curva de nível fazendo amostragens do posicionamento e utilizando um espaçamento máximo e mínimo entre os pontos, né? Então eu tenho aqui, olha, uma distância mínima e máxima entre os pontos e também um raio de giro que é o menor possível para aquele veículo que eu estou trabalhando. É claro, eu posso salvar o perfil de um veículo específico, carregar, tornar um padrão, etc., né? Bom, e também posso informar o ângulo incluso mínimo se esse critério for solicitado pelo fabricante. A partir do momento em que eu faço essa solicitação, eu informo esses dados aqui, esses parâmetros, as curvas que vão ser geradas após a suavização estarão 100% compatíveis com os parâmetros que eu informar. Consequentemente, o veículo que for percorrer esse caminho, cujos parâmetros foram fornecidos pelo fabricante, esse veículo vai ter condição de seguir de uma maneira perfeita o caminho que é solicitado a ele aqui pelo programa. E eu consigo ter uma previsão disso aqui na tela. Muito bem, eu vou pedir para ele suavizar a curva. Eu vou pedir para suavizar essas duas curvas aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou até apagar a curva original. Muito bem. Então foi feita a suavização com aquele espaçamento que eu solicitei. Olha, notem que ela está bem próxima do caminho que eu tinha pedido originalmente. E eu posso fazer com que os critérios sejam mais rígidos. Né? Os critérios podem ser, por exemplo, uma amostragem com espaçamento maior para que ela fique ainda mais suave. Então eu posso vir aqui e dizer, olha, eu vou mudar o espaçamento aqui para 200 metros e vou suavizar agora essa curva aqui de cima. Ela vai ficar muito mais suave, pronto, ó, muito mais suave em comparação com a original, né, em comparação com essas outras também, com base num parâmetro que eu informei ali que faz com que a curva fique muito mais esticada e assim as cópias paralelas dela não sejam afetadas no momento em que eu estiver fazendo a sulcação. Quando eu observo uma curva que não foi tratada, por exemplo essa aqui, eu consigo fazer algumas análises nela para identificar problemas. Então eu tenho um comando que verifica a compatibilidade dessa curva com os parâmetros que o veículo necessita. Então aqui eu tenho os parâmetros, eu posso entrar novamente, posso pedir para ele verificar alguns e outros não, como eu quiser, e posso selecionar então a curva que me interessar ou as curvas que me interessarem para que o programa verifique os pontos em que eu tenho problemas ali. Então notem que aqui nesses pontos todos eu tenho ângulos muito fechados, né? Eu tenho situações em que o raio de giro, sequer o raio de giro foi obedecido, tenho trechos muito curtos e assim por diante. Então o programa mostra para você os problemas nessa curva e é lógico, se eu aplicar a mesma verificação em cima dessa curva aqui, eu vou ver que não vai ter nenhum problema em relação à compatibilidade da máquina com o veículo nessa área. Bom, outra situação que é muito comum é a análise da perda de solo. Os clientes pediram para que nós criássemos um recurso que possibilitasse analisar dentro de uma área qual é o potencial de perda de solo, pela equação universal de perda de solos. Então aqui nós informamos os dados de precipitação média ao longo dos meses, informamos dados referentes à textura do solo, né? Então podemos escolher aqui, escolher um tipo de solo. Podemos também dizer qual vai ser o uso da terra. No caso aqui, vai ser uma plantação, né? Eu posso escolher plantação de uma maneira genérica ou plantações mais específicas ou ocupação com florestas, alguma coisa assim. E que, digamos aqui, o caso seria de fazer um manejo de controle de erosão através de terraceamento. Nós vamos ter então a classificação em faixas de perda de solo, considerando toneladas por hectare por ano, e vamos então pedir para que ele classifique essa área aqui dentro desses critérios que nós especificamos. Pronto, ele gera um mapeamento temático mostrando essa classificação, e aqui eu tenho os dados que vão me mostrar para cada faixa,
né, qual seria a perda de solo, a faixa de perda de solo, qual é a área equivalente a ela e o percentual que ela representa do total. E assim nós vemos que na maior parte dessa área aqui, nós vamos ter de 5 a 15 toneladas por hectare por ano de tendência à perda de solo nessas condições que nós informamos para o programa. Então essa é um outro recurso também muito solicitado pelos clientes. Uma coisa importante em relação à drenagem é você ter a possibilidade de definir pontos em que serão instaladas as chamadas vírgulas, ou alguns clientes chamam de bigodes, né? Que são basicamente o quê? São mecanismos que desviam a água, que estaria no carreador, e faria com que essa água fosse conduzida para dentro do talhão, evitando que ocorra uma erosão ao longo do carreador, perda de solo consequente. Bom, primeiramente, temos um problema aqui, intermediário aqui, que é o seguinte: nós temos os carreadores e precisamos, ou precisaríamos gerar as linhas de eixo ao longo desses carreadores, para aí depois aplicar o comando que vai reconhecer esse eixo como eixo do carreador e criar as vírgulas ali. Bom, quando eu tenho uma linha aqui é tranquilo, mas eu poderia fazer essa mesma operação para todos os talhões que eu tenha no meu projeto. Então veja bem, o comando permite que eu selecione talhões, quantos eu quiser, e o programa vai considerar uma largura máxima e mínima e vai analisar e criar os eixos aqui, olha. Então ele já cria os eixos entre os talhões, né, que eu tenho aqui, acompanhando a curvatura inclusive, e isso é muito útil para a logística. Os clientes que nos solicitaram esse comando, a aplicação que eles estavam fazendo é para a logística interna dos talhões, eles precisavam ter uma linha para as máquinas seguirem ao longo do eixo dos talhões. E bom, considerando essa linha aqui, podem ser criados as vírgulas, né? Então vamos criar o comando, vamos aplicar o comando. O comando é bastante simples, tá? Esse aqui é o desenho de uma vírgula em que nós teríamos um comprimento a ser definido para ela, né? Essas medidas de espaçamento entre os dois lados, essa base e o raio que ela vai ter aqui. Essa geometria seria a melhor possível para conduzir a água, para reter essa água e liberar aos poucos a água para dentro do talhão. Isso aqui pode ser editado, nós temos vários parâmetros. Eu posso criar vários perfis de desenho de vírgulas e eu posso aplicar essas vírgulas em pontos isolados ou sobre linhas. Eu vou aplicar aqui sobre linhas e veja, o que ele vai fazer? Ele vai criar as vírgulas posicionando a vírgula dentro de um espaçamento vertical que eu especifiquei na tela. Então eu disse, olha, a cada 4 metros na vertical você posiciona uma vírgula ao longo desse carreador que eu selecionar ou dos carreadores que eu selecionar. Da mesma maneira eu posso clicar pontos aqui aleatoriamente para que ele crie essas vírgulas em qualquer lugar que eu queira aqui, né? Então não tenho nenhuma restrição em relação a isso. Ela vai fazer com que a declividade seja obedecida, a declividade de condução da água seja obedecida ali naquela área. Uma outra possibilidade é a criação dos chamados desaguadouros. Então vamos dizer que eu tenho aqui dentro dessa área, né, uma região que eu queira por algum motivo drenar. Eu quero jogar essa água para fora e para isso eu quero que ele crie no entorno dessa linha aqui os chamados desaguadouros. Então como é que funciona isso? Eu entro no comando e especifico qual é o comprimento que eu quero para esse desaguadouro, qual é o espaçamento que eu quero entre os desaguadouros e qual é a declividade que eu quero que a água seja conduzida ao longo do desaguadouro. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui essas linhas, olha, tirando a água dali de dentro e jogando para fora dentro da declividade que eu pedi no entorno todo. Eu poderia também ter feito uma reta aqui e usar o mesmo comando e aplicar esse mesmo comando com os mesmos ou outros critérios ao longo dessa linha. Ele vai fazer uma espinha de peixe ali, tirando a água ao longo de toda essa linha. Então esses são os comandos que foram solicitados em relação à drenagem, em relação a reconhecimento dos padrões do solo, né? Quer dizer, do potencial que esse solo tem para que ocorra erosão, e também
a seleção dessas curvas de nível que seriam aplicadas na hora da criação de linhas de sulcação, mas utilizando terraços com espaçamento adequado para retenção adequada da água, seguindo critérios metodológicos bem definidos. Uma outra situação aqui é aquela em que nós temos as curvas de nível criadas dinamicamente. Perdão, as curvas de sulcação, né, criadas dinamicamente. Ou seja, nesse projeto aqui eu tenho vários terraços que estão aqui em vermelho, e esses terraços foram combinados para criar linhas de sulcação. Qual é a ideia? A ideia aqui é possibilitar que o espaçamento entre essas linhas de sulcação seja alterado a qualquer momento, de modo que, se na hora da execução da operação, qualquer que seja a operação, eu queira trocar de equipamento e, consequentemente, mudar o espaçamento entre as linhas, que eu possa fazer isso de uma maneira bem fácil. E como é que eu resolvo isso? Tá? Isso aqui foi criado com o que nós chamamos de regiões paramétricas aqui no AgroCAD. E depois de criado dessa maneira, você pode entrar numa tela de configuração em que é possível selecionar, informar um valor, por exemplo, de espaçamento. No momento eu tenho espaçamento de 5 metros, eu vou dizer que eu quero um espaçamento de 10 metros. E eu posso aplicar sobre todas essas curvas aqui e pedir para que ele redesenhe todas elas também. Ele vai lá, percorre o projeto e recria essas curvas aqui agora no novo espaçamento. E eu posso fazer isso aí quantas vezes eu quiser. Note que nessa tela aqui eu tenho as informações para cada região, qual é o espaçamento que eu tenho e qual é a área que essa região ocupa, né, nesse meu projeto. Esse projeto aqui tem 21 regiões. Mas depois de feito uma vez eu posso alterar de uma maneira bem simples, né? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma região paramétrica aqui no AgroCAD, para que você possa então mudar a qualquer momento esse espaçamento. No início do programa, né, nós fazíamos um determinado espaçamento e se o cliente precisasse trocar aquele espaçamento, ele teria que recriar, né, aquelas curvas. Não era nenhum trabalho muito grande, mas era um trabalho a mais. Então é muito mais fácil você deixar configurado dessa maneira aqui. Como é que nós resolvemos isso hoje? Notem aqui que nós temos um talhão e temos duas curvas aqui de referência. Então existe um comando que é o que cria as regiões paramétricas, em que você pode selecionar a curva e informar até onde ela vai cobrir, né, a aplicação dessa curva, até onde ela vai ser aplicada em cima desse terreno. Então eu trouxe, por exemplo, essa curva aqui, e as cópias dela vão vir, pelo que eu estou pedindo, até aqui. E aí eu posso informar qual é a área que vai ser realmente afetada por essa curva. Em seguida, eu posso selecionar outra curva e fazer com que ela seja aplicada na mesma direção, inclusive até cobrindo um pedaço aqui, só que sendo efetiva numa outra porção do meu talhão. Posso fazer a mesma coisa quando eu não tenho combinação de duas curvas, em que eu posso selecionar aqui, puxar para cá, olha, bem simples, né? Posso fazer aqui, cobrir a área toda. Pronto, estão definidas as regiões paramétricas. A partir do momento que eu tenho a definição dessas regiões, eu posso entrar nessa tela, que é a tela de configuração das regiões paramétricas. E nessa tela eu tenho todas as 4 regiões aqui e eu posso então mudar o espaçamento. Digamos que ao invés de 3 metros eu quero alterar para 6 metros, alterar todas elas e pedir para desenhar todas elas. Então ele fez essa alteração. Agora só nessa aqui eu quero mudar para 10 metros. Então posso fazer a alteração numa única linha e pedir para que ele redesenhe. Ele vai redesenhar somente aquela região ali. Então é possível você fazer a alteração dessa maneira. Esse comando ele facilitou demais a ocupação dinâmica das regiões. Porque muitas vezes você chega lá no campo e o equipamento que você tem não é compatível com o espaçamento entre as linhas
que você fez o planejamento no escritório. Então é preciso mudar isso rapidamente e dessa maneira aqui fica muito fácil fazer essa alteração. Então esse é um outro comando que nós introduzimos no AgroCAD nas últimas versões para os clientes poderem ter esse dinamismo na hora de ocupar as áreas. Bom, uma outra solicitação comum dos clientes é em relação à irrigação das áreas. Então nesse exemplo de irrigação, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma adutora, né, que tem vários ramais aqui na verdade, está em azul, e temos os talhões. E queremos fazer uma irrigação pelo sistema de rolo. Então como é que isso pode ser feito aqui? Olha, eu clico no comando, seleciono na verdade qual é a adutora que eu quero utilizar, ele vai me perguntar qual é a extensão máxima da puxada, eu informo qual é o alcance do jato e qual é a distância entre as puxadas, né? Aí eu posso informar o trecho da adutora que eu quero utilizar, por exemplo, daqui até aqui. Então eu quero que ele faça linhas paralelas ocupando essa região, posso informar um sentido, né, para cá ou para cá, por exemplo. Ele vai criar essas linhas e aí eu posso limitar alguma delas se eu quiser. Eu posso dizer que essa aqui, por exemplo, pode vir só até aqui no máximo. Ele vai criar essas puxadas para mim. A mesma coisa eu posso fazer se eu chegar num outro ponto aqui. Então, digamos, eu seleciono essa outra adutora, né, e posso indicar o trecho também que eu vou utilizar, o ponto de início, posso especificar, ele cria, posso limitar também aqui e assim por diante. É assim que eu crio as minhas linhas, né, para fazer a cobertura da irrigação. Bom, como vocês podem ver, não é a minha especialidade, né, porque na verdade certo seria ter vindo até aqui, mas tudo bem. Então agora eu vou criar a tabela de resumo disso aqui. Então qual é o intuito desse comando? Primeiramente organizar, numerar esses bicos aqui, né, sequencialmente, criar as puxadas e para cada puxada identificar uma numeração e a medida que ela vai ter, a área que ela vai cobrir e assim informar o total, né, que vai ser coberto por essas puxadas de irrigação. Então esse é um outro recurso, jamais para uma aplicação bastante técnica, né, que envolve um outro tipo de equipamento e que nós resolvemos dessa maneira aqui. Mas existem outros recursos também que podem ser interessantes, como por exemplo a análise de sobreposição de aplicação. Isso é uma coisa que acontecia muito. Inicialmente, o que nós recebíamos dos clientes, nós na verdade enviávamos o dado, né, do projeto de aplicação, por exemplo de pulverização, e os clientes iam lá e utilizavam. Mas faltava você ter um retorno do resultado daquilo, quer dizer, alguns clientes preferiam fazer a aplicação manualmente, sem utilizar nenhum sistema orientando as máquinas. E nós tínhamos que comprovar que, sem a utilização de GPS, você poderia ter várias perdas ali no processo. Então o que nós fizemos? Nós criamos um comando que analisa justamente essa sobreposição da aplicação. Então, basta você fazer o seguinte, aqui nós temos os dados que vêm do campo, né, da aplicação, nós conseguimos ver a região de cobertura. E notem que em alguns trechos tinha ficado um vazio aqui e o operador resolveu passar de novo para fazer a aplicação. Consequentemente, o que aconteceu? A aplicação em dobro em algumas regiões. Nós tínhamos que quantificar quanto foi aplicado a mais para o cliente, inclusive, identificar se valia a pena ter um sistema com controle de aplicação por bico, né? E vejam aqui nesse caso, ó, está em branco aqui, né? Olha, as regiões que foram aplicadas em duplicidade e nós temos o resultado aqui, olha, 6,99% de aplicação sem nenhuma necessidade. Área total de cobertura, área total em que houve a sobreposição. Então 1,77 hectare aplicado à toa, né? Então é dessa maneira que você consegue identificar no programa onde foi feita a aplicação à toa. Mas aí vem uma outra questão. Quando eu faço o projeto para que seja aplicado o produto no campo, eu tenho uma recomendação, uma prescrição de aplicação. Essa prescrição ela foi seguida? Então, para isso, nós criamos um outro recurso aqui. Esse recurso é o que faz a análise da aplicação em cima dos dados que foram projetados
em comparação com os dados que foram executados. Então nós vamos acionar o comando. É simples, basta você carregar um arquivo que é o arquivo da recomendação, daquele produto, qualquer que seja. Você escolhe o campo que indica quanto foi aplicado daquele produto. E aí você pode escolher um outro arquivo que indica realmente quanto foi aplicado, que é o arquivo que vem do campo com as taxas realmente aplicadas. E aí você pode colocar uma tolerância, né, para cima e para baixo do valor aplicado, e ele vai pintar para você de verde onde for a aplicação dentro da faixa que seria adequada, conforme a prescrição, ou aplicação em excesso ou insuficiente. Pedir para ele mapear, e o resultado que nós vamos ter aqui vai ser uma análise de como foi executada a aplicação em taxas variáveis. E o que nós temos aqui é o seguinte, olha, nota que houve aplicação excessiva em 14,48% da área. E a aplicação foi insuficiente em 17% da área. Então vejam aqui no mapa, dá para identificar exatamente as regiões em que isso aqui aconteceu, e aí as medidas que forem adequadas podem ser tomadas ali, né? O importante é você ter como saber se o que foi prescrito foi realmente executado da maneira que foi solicitado. Outra situação aqui muito comum é a análise de paralelismo, ou seja, numa execução de linhas no campo, nós temos situações em que elas não estão perfeitamente paralelas, como deveriam estar utilizando um sistema baseado em RTK. Elas deveriam estar muito mais paralelas do que, por exemplo, nós conseguimos visualmente identificar aqui. Então veja, há situações em que o espaçamento é maior e em outros lugares é menor, enfim, mas quanto foi ruim essa execução? É isso que nós precisamos saber. Então existe para isso a análise vetorial de paralelismo, que permite que você selecione as linhas, especifique qual é o espaçamento mínimo e máximo da faixa ideal, e aí o programa vai fazer essa análise. Bom, nesse caso aqui nós temos quase 2.000 linhas. O que o programa vai fazer? Normalmente numa situação como essa, no campo, você faria umas 50 amostragens ali para ter uma ideia do espaçamento. Mas isso não seria nada preciso. Aqui nós vamos ter centenas de milhares de amostras ao longo das linhas. Mais especificamente, naquela outra tela, eu pedi que fossem feitas amostras de 3 em 3 metros ao longo das linhas. E assim fazer a comparação do espaçamento para ver se o espaçamento está dentro daquela faixa que é a ideal, indicada por mim. Bom, nesse caso aqui, o resultado que nós vamos ter vai ser uma tabela dizendo o percentual para cada área, percentual para cada espaçamento, né, para cada faixa de espaçamento, acima, abaixo ou dentro do especificado, e uma quantidade de amostras muito maior. Além disso, nós vamos ter também esse mapeamento temático aqui, que vai mostrar em verde onde o espaçamento foi adequado, e visualmente nós vamos conseguir identificar onde houve um espaçamento maior ou menor do que o desejado. E aqui o resumo mostra para a gente que foram feitas 286 mil amostras, é muita amostra, e que apenas 78% da área estava dentro da faixa solicitada de espaçamento. Então esse é um recurso bastante interessante para saber se o piloto automático, combinado com a perícia do operador e as condições do terreno, o mapeamento que foi feito, se isso tudo está dando um resultado que justifica o investimento que foi feito no piloto automático. Então isso aqui é muito importante também para avaliar os resultados do equipamento que você tem. Bom, esses são alguns dos recursos que nós desenvolvemos para os clientes, a partir de pedidos específicos. Mas se vocês tiverem alguma outra sugestão, saibam que a nossa equipe está sempre à disposição para ouvi-los, para entender os problemas que vocês têm no dia a dia e incorporar novos recursos ao AgroCAD com base nos pedidos de vocês. Então fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham e para nos contactar caso queiram fazer alguma sugestão ou crítica ao programa.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço.